Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse começo de semana, com muita coisa importante acontecendo que nós estamos vendo e que estão pautando os principais veículos de comunicação aqui no Brasil e causando muitos debates nas redes sociais, mas também com coisas importantes que a maior parte das pessoas aqui no Brasil não estão vendo, mas estão tirando o sono de criminosos e bandidos, como eu mostrei para vocês no nosso encontro anterior. Mas hoje não se fala em outra coisa a não ser do apagão na cidade de São Paulo, porque extrapola aquilo que está acontecendo na cidade de São Paulo e coloca em xeque uma filosofia de privatização de serviços públicos essenciais aqui no Brasil, que tem se demonstrado ser extremamente danosa às populações, não só aqui no Brasil, mas como em todas as partes do mundo. Porque normalmente empresas são privatizadas para setores empresariais que não têm familiaridade com a coisa, mas uma coisa eles sabem fazer, que é obter lucros, cada vez mais esmagando a máquina, deixando a máquina cada vez mais deficitária, a máquina do serviço público, e aumentando tarifas, potencializando cada vez mais lucros. Quando o serviço fica imprestável, que elas começam a vazar, começam a dar problemas, começam a quebrar, aí sim elas são reentregues à administração pública. Mas aí o dinheiro que eles embolsam, esse aí ninguém nunca mais vê, exceto os acionistas e os donos dessas empresas. Não é por outra razão que lá em São Paulo, a privatização da Sabesp, que é a maior empresa de águas e esgotos da América Latina, atrai muitas atenções e muitos interesses econômicos. E, lamentavelmente, os lacaios, aqueles que se prestam a fazer a intermediação, como, por exemplo, está nítido o governador do estado de São Paulo, que tenta agora, com a cooptação do atual prefeito de São Paulo, sacramentar mais uma entrega para esse tipo de empresariado e num processo eleitoral que tem ali o Guilherme Boulos, que se opõe a toda essa lógica, né? Então, a eleição na cidade de São Paulo coloca em xeque muitas coisas e também coloca em perspectiva visões sobre o que significa privatização de serviço público ou não. Em meio a tudo isso, tem cadeia no fim, no horizonte, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e trazer mais uma avaliação de um quadro importante da esquerda que merece aí uma atenção nossa e merece também alguns comentários adicionais. Eu vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, depois conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas. Começando aqui com a capa dos principais jornais no Brasil, que tratam de assuntos nacionais, vejam só, todos eles estão focalizando o que está acontecendo na cidade de São Paulo. A Folha de São Paulo trata do assunto, o Estadão e o Globo. Depois a gente tem jornais com mais visões locais, mas os principais jornais que tratam dessas temáticas estão abordando o apagão lá em São Paulo, que persiste para mais de 400 mil famílias em São Paulo. E, como é natural, outros jornais estaduais, jornais que circulam em algumas capitais, estão tratando de assuntos que dizem respeito também, ou atraem mais interesse das suas municipalidades ou localidades, né? E mais cedo eu mostrei para vocês que, embora nós estejamos diante desses fatos, dessas situações, e no meio de um processo político, uma figura que é a principal da extrema-direita aqui no Brasil, está sem dormir, porque, gente, o prazo está se esgotando. Eu não sei até se o senhor Paulo Gonet deveria esperar passar o segundo turno para tomar uma iniciativa que ele tem a obrigação de tomar como Procurador-Geral da República, que é denunciar os membros dessa Orcrim de ladrões de joias, sem falar nos outros processos, inquéritos que têm que ser concluídos também para irem na mesma direção. Mostrei para vocês a matéria de Guilherme Amado mais cedo, né? Exclusivo. Gonet vai denunciar Bolsonaro após segundo turno. Olha, se o senhor Gonet fizer isso rapidamente, ele merecerá de todos nós elogios. Mas até lá, nós vamos continuar cobrando aqui, né? Bom, mostrei para vocês também que existe um tipo de avaliação no campo progressista que eu tenho aqui contestado, no sentido de minimizar o que está acontecendo nesse processo eleitoral em relação ao campo progressista. E muitas avaliações tentam dar uma explicação na questão financeira.
mostrando que, coincidentemente, com o orçamento secreto, muitas prefeituras no Brasil inteiro conseguiram reeleger os seus prefeitos, estão conseguindo influenciar de uma maneira decisiva o processo eleitoral. Mas eu pergunto para vocês, nas principais cidades do nosso país, isso é notado? Uma cidade como Rio de Janeiro, o orçamento secreto, ele impacta a eleição de que modo? Na cidade de São Paulo, na cidade de Curitiba, na cidade de Belo Horizonte, nas cidades muito populosas, está tendo enxurrada de dinheiro nessas cidades a ponto da população perceber? Grandes obras viárias, muitos viadutos, túneis, hospitais sendo construídos, a violência sendo dissipada, a educação ficando de qualidade superior. Eu acho que não está acontecendo isso. Então, existem outros elementos que estão interferindo numa eleição política, que é o debate político. Porque senão, gente, nós vamos cair aqui em explicações míopes. E quando você tem uma explicação, uma análise míope da realidade, o dano é muito maior. O que está acontecendo hoje nas eleições do Brasil, do conservadorismo, da extrema-direita, da direita, terem avançado, isso, gente, com toda humildade, né, nós estamos falando isso, e outros canais estão falando isso também, desde o começo do governo Lula. Se não houvesse, né, uma ida para a disputa do discurso político, o esclarecimento da população, mostrar o que está acontecendo, o resultado não seria bom. E o que está acontecendo? O resultado não está sendo nada bom, embora algumas pessoas estejam querendo dourar a pílula. E a persistir com esse tipo de caminho e de análises, o resultado em 2026, olha, o Brasil pode até eleger o presidente Lula, mas o resultado em relação a governos de Estado e deputados estaduais, senadores e deputados federais será pior do que o que nós já temos hoje no cenário aqui no Brasil. E vamos ilustrar aqui isso que eu estou falando com alguns fatos. Por exemplo, mostrei para vocês o que está acontecendo em Curitiba. Em Curitiba, gente, essa candidata, a senhora Cristina, qual é o orçamento secreto que ela teve? Pessoa que chegou agora na política partidária, mas uma bolsonarista raiz, que se proclama como direita, que vai combater o comunismo, o discurso dela é ideológico. A população da cidade de Curitiba está escolheu essa mulher para ir para o segundo turno, essa candidata, em função do discurso ideológico e não de pautas, e não de orçamento. Eu estou pegando Curitiba, mas Curitiba não é um fato isolado. E mostrei para vocês, né? Cenas como essa aqui, ó. Você pega uma senhora falando isso aqui, ó. Cristina Gânel, 35. Ela é direita até a raiz. E nós também. Ela é direita até a raiz, né? Isso está no horário eleitoral, como quase que um ponto central desse tipo de campanha. Se a gente sair de Curitiba e formos lá para Fortaleza, na região Nordeste, onde o presidente Lula teve uma votação muito expressiva, a gente vai ver um fenômeno muito semelhante. Por exemplo, esse André, o famoso André Raspa Foreves, né? Esse cidadão passou para o segundo turno com uma votação expressiva. Qual é o orçamento secreto lá em Fortaleza que beneficiou ele? Pela lógica, quem teria que ganhar as eleições era o prefeito que estava exercendo o cargo lá, né? No entanto, isso não aconteceu. São dois candidatos. Está o candidato do PT, apoiado pelo governador, pelo presidente da República e pelo ministro da Educação, que é do Ceará. No entanto, essa figura chega lá e é o seguinte, vocês acham que ele está com proposta revolucionária para a cidade de Fortaleza? Não. O discurso é ideológico e na campanha eleitoral ele não fala absolutamente nada de concreto para a cidade de Fortaleza, é só se apresentando enquanto um quadro da extrema-direita e sempre fazendo apelos emocionais, como por exemplo nesse programa aqui que ele pega o fato de ter perdido o irmão, uma coisa lamentável, né? Muito jovem no acidente, mas mostra o perfil inescrupuloso dessas criaturas. Ele pega um fato desse para sensibilizar as pessoas, para ganhar voto em cima de uma desgraça, no pior sentido, o sentido mais lamentável, que aconteceu na vida, na família dessa criatura, né? Acompanha esse trecho aqui, vamos lá. Ele tocava bateria, eu aprendi a tocar bateria. Tocar violão, eu aprendi a tocar violão. A última vez que eu vi ele foi em casa deixar os pratos da bateria, né? Sofreu um acidente de moto nesse dia. E aí toda noite a gente ia dormir, eu e minha irmã,
a gente fazia oração, né? Pai do céu, abençoa, que Andriel volte com saúde e tudo mais. Eu não fui ver meu irmão, não deixaram eu ver meu irmão. Aí teve um dia que Andriel faleceu aos 14 anos de idade. E aí, gente, o programa eleitoral para você escolher o prefeito da cidade de Fortaleza vai girando ao redor disso. A família explica que ele virou youtuber ele ganhou notoriedade por ter se convertido em youtuber, né? E aí o programa coloca, vejam só, ele escreveu uma carta para o irmão. Obviamente, né? A carta cenográfica, né? O irmão morto. Né? E aí fazendo campanha eleitoral em cima disso, mandando a mensagem para o irmão. era apenas uma criança. Você não era apenas meu irmão mais velho. Era minha referência, meu melhor amigo. Foi difícil demais te perder. Cresci. Então, gente, aí vai esse tipo de exploração que realmente é lamentável. E aí eu estava vendo uma avaliação do Juliano Medeiros, presidente do PSOL. E aí, gente, a coisa fica preocupante. Quando a gente vê mais pessoas fazendo esse tipo de avaliação, olha, é complicado, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui e a gente vai comentar na sequência. Vamos lá aqui que o presidente do PSOL diz. No Mato Grosso. Então, eu falaria em centrões, né? Talvez até no plural. Mas não há dúvida de que essa dinâmica que se estabeleceu no governo Bolsonaro para cá foi muito benéfica para esses partidos da direita oligárquica, né, que a gente chama de centrão, mas que é a velha direita de sempre, gente que quer privatizar, gente que quer reduzir o acesso aos direitos sociais, gente que quer roubar, gente que quer superfaturar. Então não tem nenhuma grande novidade. É o que a gente chamaria de direita antes do bolsonarismo surgir em 2018 como uma força política hegemônica no campo da direita, né? Então eu não acho que foi uma eleição catastrófica para a esquerda, longe disso. Não foi catastrófica, longe disso. Qual é a grande capital que influencia politicamente o Brasil que as forças progressistas conseguiram marcar um golaço ali, senhor Juliano? A eleição catastrófica já foi em 2016, quando a esquerda perdeu mais de 400 prefeituras naquela altura, né? Só o PT tinha 620 e poucas prefeituras, caiu para 200, né? Então foi mas isso logo depois do impeachment da Dilma, num contexto de criminalização da esquerda, Lava Jato bombando, etc e tal, né? Em 2020, a esquerda tem uma leve melhora, mas ainda com muitas dificuldades no meio da pandemia, né? Elege só o Edmilson Rodrigues lá em Belém, se vocês quiserem considerar o Sarto e o João Campos de esquerda, também teriam mais esses dois mandatos aí para contar, né? Mas, em geral, não é uma eleição fácil. E essa eleição manteve um pouco. Não houve retrocesso da esquerda, mas também não teve nenhum avanço significativo, né? E o bolsonarismo, em termos quantitativos, não está muito melhor do que a esquerda também, embora com melhores resultados na média, porque tem mais facilidade de se associar ao centrão em vários desses estados aí que eu mencionei, que são mais conservadores, ou que tem tido um comportamento eleitoral mais conservador nesses últimos anos. Então, a minha avaliação é muito parecida com a do Felipe. Acho que é uma boa síntese. A vitória do orçamento secreto, né? Que é um pouco a dinâmica que se estabeleceu. E aí é o seguinte, gente, se o orçamento explica tudo, né? Então é só controlar o orçamento que se controla o Brasil, se controla a cabeça das pessoas, se controla o sistema político como um todo. Será que é isso mesmo? Será que o debate político, a disputa pelo espaço político, ela não está mais ganhando mentes nem corações? Então, gente, eu acho que a gente tem que começar a refletir seriamente em cima disso aí para mudar rotas, né? Mudar cursos aí para a gente conseguir reverter essa tendência, porque isso é uma tendência. Não tem nenhuma situação que mostre para a gente que o campo progressista está a ponto de reverter essa lógica toda, não. Muito pelo contrário. Bom, mande sua opinião para cá. O que você acha dessa história? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!